Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma sala de leitura que é aberta todos os dias. Estamos aqui todos os dias, ao vivo. Hoje é o dia de número 107 do nosso plano de 365 dias. Vamos fazer uma oração? Pai, eu te louvo, te agradeço por mais uma manhã aqui na tua presença, junto com esses leitores da tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse clube de leitura que tanto tem ajudado a mim mesmo, como a centenas de pessoas que estão conectadas conosco todos os dias. Sabemos, Senhor, e não vamos nos fazer indiferente diante disso, que existe sim um assédio do mal, existe sim uma opressão maligna que tenta fazer com que pessoas não cheguem a esse plano, a esse clube, mas maior é o que está em nós, maior é o Senhor. E aqueles a quem o Senhor quiser alcançar, serão alcançados. Por isso, entrego nas tuas mãos, peço a tua bênção, a revelação do teu Espírito, através da leitura da tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vou colocar aqui a Bíblia na tela e vamos seguir. 1 Coríntios, capítulo 14. O dia de ontem foi muito importante para entender o que nós vamos falar hoje. Então, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, dá o seu like, essas coisas que acontecem aí, né? Que normalmente pedem e faz muito sentido, ajuda muito no engajamento do YouTube. Mas é bom que você resgate os dias anteriores para que você tenha um entendimento mais completo. E sobre os dons começou lá no capítulo 11. Desde o capítulo 11, Paulo está falando sobre os dons. Aqui no 14 se completa e aí depois ele vai falar sobre uma heresia que estava sendo disseminada na igreja, onde diziam que não existia ressurreição, não existia vida após a morte. Eles diziam que não existia vida após a morte. Então Paulo ele vai resolver essa questão também através do ensino. Mas antes de entrar nessa questão, ele vai concluir aqui sobre os dons. Então ontem nós encerramos, vou até voltar aqui um pouquinho, no capítulo 13, lá no finalzinho, ontem encerramos aqui ele falando sobre os dons e disse que acima de tudo permaneceria o amor, né? A caridade. Falou para buscar os mais excelentes dons. Em Coríntios 13 ele mostra o caminho, onde ele usa aquelas 3 hipérboles, né? Falando que ainda que eu falasse língua dos homens ou de anjos, ainda que tivesse dom de profecia, ainda que desse todos os meus bens, enfim. Isso aqui a gente explicou tudo ontem. Estou dando aqui essa introdução. Por quê? Porque o assunto realmente é de difícil entendimento. Então, precisa se trazer todo o contexto para que você venha entender. Capítulo 14, versículo 1. Segui a caridade e desejai os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Deixa eu abrir a minha Bíblia, eu não gosto de falar com a Bíblia fechada. Apesar de estar ali no aplicativo, mas a Bíblia tem que estar aberta. 1 Coríntios, capítulo 14. Então, sobre os dons, ele disse: busque, deseje os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Aguenta aí que sobre esse profetizar, a gente vai ler mais embaixo uma parte que aí eu vou parar para falar sobre profecia, tá? Então, vamos lendo, você vai entender. Então, principalmente que profetizeis. Já vou te adiantar, não tem nada a ver com profetada, com revelação, mas eu vou mostrar para vocês onde está escrito. Porque o que fala em uma língua desconhecida não fala aos homens, mas a Deus, porque nenhum homem o entende, sendo que em espírito fala mistérios. Então veja, primeiro ponto, Paulo ele dá mais valor para a profecia do que falar um outro idioma sem tradução. Essa variedade de línguas que Paulo ele vem trazendo aqui, ela pode denotar que se tratava, como a gente já tem visto em outros textos, de idiomas humanos, uma variação de idiomas humanos. Já mostrei isso para vocês lá no livro de Atos.
E nesse contexto aqui, principalmente no versículo 2, Paulo ele coloca aqui na variedade de línguas, ele inclui também a glosolalia, que é uma forma de orar em espírito, uma linguagem desconhecida pelo homem, porém consciente. A pessoa está consciente, ela está falando a Deus e não aos homens, a Deus e não aos homens, não entende o que está sendo falado, mas em espírito fala mistérios. Ponto. É o que diz o texto, até onde eu vou. Sobre glosolalia, aí se você quiser, você precisa fazer um estudo mais profundo. Resumidamente falando, de uma forma bem simples e como o texto diz até aqui, é uma forma de orar a Deus e não aos homens. A Deus e não aos homens. Uma língua desconhecida, uma forma do espírito, né? Ali de uma profunda conexão com Deus, um profundo contato com Deus, uma profunda oração com Deus, falar coisas que humanamente falando não se entende, mas Deus entende, algo do Espírito e Deus, e enfim, isso não tem tradução humana. Então esse tipo de língua não serve para a igreja, e Paulo vai falar mais sobre isso. Então existe uma variedade de línguas. Até então nós vimos o dom de línguas idiomáticas, isso ficou muito claro, e agora Paulo dá uma abertura para essa forma de orar a Deus em espírito. Eu acredito que alguns já tiveram uma experiência como essa, mas aí também é muito pessoal. Versículo 3. Mas o que profetiza, fala aos homens. Por isso que ele dá mais valor para a profecia do que para línguas. E se houver línguas, a gente já vai ver aqui, tem que ter quem interprete, né? Que aí o idioma é diferente. Então, o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, já anote aí na sua Bíblia, isso aqui não está no PDF, veio agora à mente. E também, para mim, acredito que não se faz necessário deixar lá no PDF, porque esse aqui é mais um comentário. Ó. Versículo 3, grifa aí na sua Bíblia. Anote assim, ó. 1 Coríntios 14, versículo 3. Escreva assim, ó. Profecia. Ó, tá escrito, ó. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolo. Então escreva assim, ó. Profecia é para edificação, exortação e consolo. Ponto. Então, profecia é para edificação, exortação e consolo. A gente vai falar mais sobre isso. Já deixa anotado. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas antes que profetizeis, porque maior é o que profetiza do que o que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. Então veja, ó, vou voltar aqui no versículo 3 e 4. Vamos com calma aqui nesses pontos. Mas o que profetiza, fala aos homens. Então, o que profetiza, e o que é profetizar? Edificar, exortar, consolar. Então, o dom de profecia, de eloquência na palavra, para exortação, para edificação, para consolo, ele deve ser usado para a igreja, para um bem comum. Falar em língua desconhecida só iria edificar a igreja se tivesse alguém para interpretar aquele idioma. O que adiantaria? Por exemplo, eu fui participar de uma conferência em Franca, onde lá recebemos preletores estrangeiros. Ele falou muita coisa
excelente, saí de lá muito bem alimentado. Mas por quê? Porque do lado dele tinha quem interprete. Eu sou muito raso, não posso nem me considerar raso no inglês, tendo uma palavra ou outra. E o homem eloquente, no inglês, falou. Se não tivesse alguém interpretando, para mim não ia adiantar de nada. Então, falar em uma língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. A glosolalia, que ele deu abertura aqui no versículo 2, pode até edificar a si mesmo. Essa oração, como eu expliquei para vocês. Agora, se for para a igreja, que seja uma profecia. Que seja para edificação, para exortação, para consolação. Sobre a variedade de línguas, vários idiomas, várias línguas, eu quero que todos vós faleis em línguas. Mas antes que profetizeis, porque maior é o que profetiza do que o que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba a edificação. Então, com isso, Paulo não incentiva o uso de línguas sem tradução dentro das igrejas. Ponto. Essa é uma doutrina apostólica. Versículo 6. Agora, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, de que vos aproveitarei? A não ser que vos fale ou por revelação, ou por conhecimento, ou por profecia, ou por doutrina. E até as coisas sem vida transmitem som. Presta atenção nisso, ó. Até as coisas sem vida transmitem som. Seja flauta, seja harpa. Se não formarem sons distintos, como se saberá o que está sendo tocado ou dedilhado? Porque se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Então, olha o que Paulo está falando aqui. Até as coisas sem vida transmitem som. Né? Vai tocar uma flauta, sai um som. Vai dedilhar uma harpa, sai um som. Porém, esses sons eles têm que ser distintos. Você já viu uma orquestra, como funciona? Vários instrumentos, mas cada um entra na hora certa. O destaque para o violino, o destaque para a percussão, para as vozes, tudo bem colocadinho para as pessoas entenderem. Agora, se todo mundo ao mesmo tempo, uma coisa descontrolada, desordenada, não vai entender nada. Olha o que Paulo está falando. Versículo 9. Assim também vós, a não ser que transmitais com a língua palavras bem articuladas, como se entenderá o que é falado? Porque estareis falando ao ar. Há tantas espécies de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significado. A coisa tem que ser clara, tem que ser bem entendida. Portanto, se eu não conhecer o significado da voz, serei, para aquele a quem falo, bárbaro. E o que fala será bárbaro para mim. Bárbaro, né? Não sei se você já assistiu filmes que tinham bárbaros. Bárbaro é uma pessoa que não fala idioma nenhum. Já viu um filme que tem um bárbaro? Um homem da mata, da floresta, da selva, que só resmunga. Paulo falou, se não entender o que está sendo falado, se eu chegar aqui e ficar falando, você não vai entender o que eu estou falando. Se você falar assim para mim, eu também não vou entender, então não vai adiantar de nada. Assim também, vós que sois zelosos dos dons espirituais, procurai tê-los em abundância para a edificação da igreja. Veja o que está sendo resolvido aqui. Vocês se lembram que desde a visão panorâmica eu falei para vocês que a igreja de Corinto, eles tinham como nível de espiritualidade os dons. Eles diziam o seguinte: quem tem dom é mais espiritual de quem não tem.
Quem fala em línguas tem o Espírito Santo, quem não fala não tem. Então, a régua, o nível, a forma de medir a espiritualidade das pessoas estava atrelada aos dons individuais, né? Paulo está dizendo que quem tem dom teria que ser para edificação da igreja, nada pessoal. Não era para medir a espiritualidade de ninguém pelo dom, muito pelo contrário. Ele está dizendo que isso seria uma atitude egoísta, porque os dons teriam que ser para a edificação da igreja sempre. E isso nós vemos lendo desde o início da carta. Versículo 13. Portanto, aquele que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar, porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora, mas o meu entendimento é infrutífero. Então veja, parece até uma ironia, né? Porque Paulo usava de ironias, né? E nessa carta ele usou muitas. Parece até uma ironia, olha o que Paulo está falando. Se você orar em língua desconhecida, peça para que possa interpretar. Como que eu vou pedir uma coisa em uma língua que eu nem sei o que eu estou falando? Entende? Então, o que ora em uma língua desconhecida, peça para que possa interpretar. Não tem como, nesse momento, já que eu estou falando em uma língua que eu não conheço, fazer um pedido como esse. Então, Paulo ele vai sempre levando as pessoas a pensarem, sempre mexendo aqui com o raciocínio da pessoa. Versículo 15. O que farei, pois? Eu orarei com o Espírito e também orarei com entendimento. Eu cantarei com o Espírito e também cantarei com entendimento. Não é aquela coisa descabida, desculpa falar assim, aquele êxtase, né? Fora do normal, aquela transe que a pessoa nem sabe o que está acontecendo. Não, Paulo está falando em espírito, mas entendimento. Não é sair cantando como um bárbaro, uma língua, um idioma, não sei o que, rodando e tal, sem estar entendendo nada que está acontecendo, fora de si. Não é isso. Veja Paulo organizando a bagunça que estava acontecendo naquela época e hoje acontece também. Veja isso. Do contrário, se tu abençoares com o Espírito, como dirá amém o indouto sobre a tua ação de graças, já que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Eu agradeço ao meu Deus, que eu falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras no meu entendimento, para que pela minha voz eu possa também ensinar aos outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Então a gente vê tantas pessoas exaltando aí a questão de línguas e tal, sem entender que na variedade de línguas tinha idiomas diferentes que precisariam ser traduzidos ou que ter que interprete, sem entender que a glossolalia, que realmente é uma linguagem que ninguém entende, mas que serve apenas para a edificação de si mesmo e diante de Deus, não é para a igreja, e buscam essas coisas. Paulo falou assim, eu falo em línguas mais que todos vocês, só que eu prefiro falar 5 palavras no meu idioma do que ficar aqui falando um monte de língua que não vai servir para nada. Irmãos, não sejais crianças do entendimento. Vocês se lembram daquela passagem de ontem que Paulo usou a analogia da infância versus a fase adulta? Quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, sentia como menino. Agora que eu sou adulto, deixei as coisas de menino. Paulo apela para uma maturidade. Isso aqui, gente, é para cristão maduro, para crente maduro. Tem gente que vai ficar chateado, vai até desistir da leitura da Bíblia.
mas eu não tenho compromisso com essas pessoas, eu não tenho compromisso com denominação, eu não tenho compromisso com o movimento reteté, eu não tenho compromisso com o movimento reformado, o meu compromisso é com a palavra, certo? Nós vamos interpretar a palavra. Então é o seguinte, irmãos, não sejam crianças no entendimento. Na malícia, sede crianças, mas no entendimento, sede homem. Paulo fala sobre isso justamente na parte que ele está falando sobre as línguas. Vamos parar com esse negócio aí? Vamos amadurecer? Vamos mostrar que somos adultos? Olha o que Paulo está falando. Gente, é muito importante isso aqui. Na lei está escrito. Através de homens, olha só, veja. Paulo levando as pessoas a um raciocínio. Então ele falou do que estava acontecendo de línguas e tal. Vamos lá, vamos pensar como homem, como pessoas adultas. Na lei está escrito. Através de homens, de outras línguas e por outros lábios, eu falarei a esse povo. E ainda por todos os que não me ouvirem, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. Tem tanto não e tanto creem que travou aqui. Então, as línguas são um sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. Línguas são sinal, não para os que creem. Então, quem já crê não precisa desse sinal, certo? Os que não creem precisariam desse sinal. Qual o sinal? Línguas. Versículo anterior, versículo 21. Vamos ler de novo. Na lei está escrito: através de homens de outras línguas e por outros lábios eu falarei a esse povo. E ainda por todos os que não me ouvirem, diz o Senhor. Vocês se lembram o que aconteceu lá em Atos 2? Onde estavam reunidos no cenáculo ali 120 pessoas e houve a distribuição de línguas e ali tinha povos de várias nações e quando eles ouviram as pessoas, cada um falarem em uma língua diferente e cada um no seu idioma, então um ouviu várias línguas, mas dentre as várias línguas ele diz: mas tem um ali que está falando a minha língua. Aí o outro: eu também estou ouvindo várias, mas tem um falando a minha. Então esse sinal foi para que aquelas pessoas crescem. E isso já estava profetizado. Então Paulo está trazendo aqui para uma maturidade, dizendo: sabe por que houve essa variação de línguas? Porque já estava escrito que através de homens de outras línguas e por outros lábios eu falarei a esse povo. E ainda por todos os que não me ouvirem, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. Mas a profecia não serve para os que não creem, mas para os que creem. Então vamos dividir aqui. Profecia. Então, eu entregar uma profecia para quem não crê não serve de nada. O que é profecia? Pedi para vocês anotarem. Profecia serve para edificação, exortação e consolo. Não é profetada, não é revelação. Então, se eu falar uma palavra de exortação para quem não crê, não serve de nada. Eu vou falar para quem não crê, o fulano, a palavra de Deus diz que isso é pecado. Não serve de nada para ele, não vai edificar a vida dele. Porém, para uma pessoa que não crê, Deus ele tinha deixado determinado que haveria essa manifestação de línguas como um sinal de que, poxa, algo extraordinário está acontecendo. Como pode? Eles são galileus, estão falando em várias línguas. Foi um sinal. Versículo 23. Se, pois, toda a igreja se congregar, olha isso, se toda a igreja se congregar em um lugar e todos falarem em línguas e entrarem aqueles que são iletrados ou os incrédulos,
não dirão que estáis loucos? Então veja, a igreja está reunida, tem 200 pessoas, aí está todo mundo lá falando em línguas, vários idiomas, variedade de línguas, ou a glossolália, orando, falando com Deus, não para a igreja. Aí entra um iletrado, ele não conhece as letras, ele não estudou idiomas. Aí entra também um incrédulo. Então aquilo que está acontecendo ali não serve de nada para ele. E vai falar que está todo mundo louco. Ora, não é o que acontece muito hoje? Onde em alguns ambientes de culto, se entrar uma pessoa ali pela primeira vez, não vai entender nada. Porque está uma disparada de idiomas, línguas, sei lá o que a pessoa não entende nada. Ela fica ali, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas se todos profetizarem e entrar um que não crê, ou um iletrado, por todos é convencido e por todos é julgado. E assim os segredos do seu coração ficarão manifestos. E assim, prostrando-se sobre sua face, ele adorará a Deus e relatando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então, se entra um incrédulo e o dirigente, o orador, ele está entregando a profecia. O que é profecia? Edificação, exortação, consolo. A palavra está ali, ó, exortando, corrigindo. Você é pecador, você é descendente de Adão, a sua carne é corrupta, o pecado vai te levar à morte, você vai acabar com o seu casamento se você continuar com isso. O incrédulo ouve aquilo, puxa, Deus está falando comigo, porque eu estou em fornicação, eu estou em adultério, eu estou em pecado, eu vou me prostrar. Arrependa-se, venha diante do púlpito, coloque a cara no chão, peça perdão a Deus. Vai haver arrependimento. Profundo isso. Como é então, irmãos? Como é então, irmãos? Quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo. Então, como tem que ser o culto? Olha Paulo organizando aqui, ó. Como tem que ser o culto? Cada um de vós, cada um vos reunis. Quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, tem uma doutrina, tem uma língua, tem uma revelação, tem uma interpretação, que todas as coisas sejam feitas para edificação. Se algum homem falar em uma língua desconhecida, que seja por 2 ou no máximo 3, e a seu turno, e que alguém interprete. Gente, veja isso. Então tá bom, se alguém vai falar uma língua diferente, então tem que ter um intérprete, e é para falar um de cada vez, e no máximo 3. Vamos organizar o culto? Quem tem um salmo? Tem cultos tradicionais que seguem, dão oportunidade, né? Quem tem um salmo hoje? Aí vai uma irmãzinha, saúda a igreja com a paz do Senhor e traz um hino. Entrega o salmo, entrega o hino. Se alguém vai falar uma língua desconhecida, tem que ter quem interprete. Tá bom, fala aí. No máximo 3. Não é bagunça não, é organizado o negócio. Mas se não houver intérprete, permaneça em silêncio na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Agora é aqui que eu queria comentar com vocês um pouco mais sobre profecia. Versículo 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. O que é profecia? Pedi para vocês anotarem. Lá no início ele já falou sobre profecia. Profecia serve para edificação, exortação e consolo. Tem algum profeta aqui? Tem alguém que vai profetizar?
Alguém tem uma palavra para edificação, exortação ou consolo? Venha. 1, 2, no máximo 3. Certo? E quando eles falarem, o que diz o texto aí? Os outros julguem. Julguem. O que é julgar? Julgar é discernir. Será que é isso mesmo que ele está falando? Está correto isso? Esse costume que Paulo está implantando aqui na igreja de Corinto, os cristãos de Bereia, eles já tinham. A Bíblia diz lá em Atos 17, versículo 11, eu vou mandar isso para você no PDF, que quando alguém trazia uma palavra, os cristãos de Bereia, eles iam conferir. Espera aí, o que você falou? Espera aí. Aí eles iam lá e iam conferir para ver se realmente era daquela forma. Então Paulo ele está implantando isso também na igreja de Corinto. Isso entra como doutrina para a igreja. Então se alguém vai falar, a igreja tem que julgar. Então quando Paulo diz, os que profetizam falem e aguardem a avaliação de quem ouviu, indica que essas profecias não eram preditivas, não eram uma predição de acontecimentos futuros. Como que eles avaliariam um prenúncio? Por exemplo, se alguém chegar e disser assim, vai acontecer tal coisa. Tá. Como que eu vou avaliar o que ele falou? Não tem como. Só vai ser avaliado o que ele falou, se foi um prenúncio, o tempo. Com o passar do tempo. Só com o tempo que eu saberia se aquilo foi verdadeiro ou não. Então, quando Paulo fala, olha, os profetas falem para edificação, exortação e consolo e a igreja julgue, ele está falando sobre a palavra que eles trouxeram. Julgue aí, vê essa palavra aí, essa exortação faz sentido? Eles vê lá, não, realmente, porque está escrito aqui, a lei já dizia isso, Jesus disse isso, o apóstolo está falando isso, faz sentido que ele está falando aí. A gente precisa ter um espírito ensinável, humilde, a palavra está vindo para nos exortar, nos corrigir, vamos fazer isso. Não era uma profetada. O Senhor manda te dizer que vai acontecer isso, isso vai acontecer. Como que eu vou avaliar isso? Então não é esse tipo de profecia que o apóstolo Paulo está falando aqui. Fica claro que ele diz, fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem, avaliem. Pastor, é isso mesmo? Vamos continuar. Tem mais uma partezinha aqui que vai falar sobre isso. Se alguma coisa for revelada ao outro que está assentado, o primeiro permaneça em silêncio. Porque todos vós podeis profetizar. Todos vós podem profetizar. Todos podem falar, trazer uma palavra de exortação, de consolo, de edificação, mas um de cada vez, tá? Um fala, os outros ficam quietinhos. Permaneça em silêncio. Porque todos vós podeis profetizar, um após o outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Não é aquela coisa descontrolada, onde a pessoa sai descontroladamente, de olho fechado. Não, o espírito é sujeito. Não é aquela coisa que a pessoa dispara uma rajada e não consegue nem se calar, se conter. Fala por cima do... O pastor está orando, o orador está entregando uma mensagem, daqui a pouco alguém dispara. Não é assim. Paulo disse, fica quietinho em silêncio. Quando chegar a sua vez, você fala. Tem ordem no culto. Tem disciplina. Versículo 33. Porque Deus não é o autor da confusão, mas da paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, Deus não é o autor da confusão. Se está acontecendo uma confusão no culto, não é Deus. Não é Deus, é o que está na Bíblia, tá? Meu compromisso é com a palavra.
Aí aquela questão de que quando alguém traz a profecia, os outros julgam. Esse julgar seria discernir, questionar, perguntar, conferir. Sim. Tanto é que o apóstolo Paulo ele fala aqui no versículo 34 o seguinte, olha só. Vossas mulheres estejam em silêncio nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Veja, em outros versículos, Paulo ele diz que a mulher pode falar na igreja. Tem outros versículos que afirmam isso. Nesse contexto aqui, Paulo está falando do exato momento onde está acontecendo o culto. Não é que a mulher tem que ficar muda na igreja, calada, não pode falar nada, tem que entrar e sair sem falar nada. Não, ele está falando aqui no momento do culto, da ministração, da oratória, onde o orador trouxe a profecia, uma palavra de exortação, uma palavra de edificação, uma palavra de consolo. Trouxe a palavra de edificação, exortação, consolo, nós devemos julgar, avaliar. Porém, Paulo ele diz que as mulheres devem ficar em silêncio nessa hora, como sinal de respeito. Olha o versículo 35. E se elas desejarem aprender alguma coisa, pergunte a seus maridos em casa, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Falem na igreja do profeta, falem na igreja do que foi falado ali. Não é vergonhoso que as mulheres falem outras coisas na igreja, não tem oportunidade nenhuma na igreja, não é isso. Ele está dizendo, então o orador falou uma coisa, a mulher ficou com dúvida, para acontecer aquela ordem no culto, vocês se lembram que a mulher inclusive usava o véu como sinal de respeito, reverência? Então mulher, pergunta para o seu marido, e o seu marido, ele vai perguntar para o orador. Então tinha uma ordem. É isso aqui, simples e pronto. Então, mais uma vez, nos mostra que aquelas profecias não eram profetadas, não eram revelações do futuro. Era a palavra, a exortação, a edificação que precisava ser julgada, avaliada, discernida naquele ambiente. Versículo 36. Porventura a palavra de Deus partiu de vós? Ou somente chegou até vós? Se algum homem pensa ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamento do Senhor. Então, por acaso, olha só, gente, porventura a palavra de Deus partiu de vós ou somente chegou até... Você está achando que só você tem o dom? Só você revela, só você sabe as coisas de Deus? Tá bom, mas se você se julga um profeta, se você se julga espiritual, reconheça que o que eu vos escrevo são mandamento do Senhor. É assim que tem que ser. Mas, se algum homem ignora, ou ignora, é ignorado. Portanto, irmãos, desejai arduamente profetizar, e não proibais falar em línguas. Todas as coisas sejam feitas decentemente e em ordem. No ambiente de culto onde eu ministro, a coisa tem ordem. O culto tem começo, meio e fim. Tem salmo, tem hino, tem profecia. E tem interpretação. Pode perguntar, pode questionar. Quem já assistiu um culto meu sabe. Tem dúvida, fale. Não tem problema. Não me sinto desrespeitado, inclusive se uma mulher tiver uma dúvida e perguntar. Porque tem ordem, não é bagunça, não é atropelado, um falando por cima do outro. E se houver língua, tem que ter quem interprete. Senão, não tem vez. É ignorado, como diz o texto aqui. É ignorado. Se ignorar o mandamento, então vai ser ignorado. Tem que ser conforme diz a Bíblia. E ponto. Capítulo 15. Além disso, irmãos, eu vos declaro o evangelho que vos tenho pregado, o qual também recebestes, e no qual também estáis firmes, pelo qual também sois salvos, se o guardares na memória o que vos preguei, se não crestes em vão. Porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi. Então Paulo está falando, o que eu estou ensinando para vocês não é da minha cabeça, eu recebi isso de Cristo.
como que Cristo morreu por todos os nossos pecados de acordo com as Escrituras e que foi sepultado. Agora ele vai tratar sobre aquela heresia, que não tinha vida após a morte. Então, de acordo com as Escrituras, Cristo morreu por todos os nossos pecados, versículo 4, e que foi sepultado e que ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras, e que ele foi visto por Cefas e então pelos 12. Após isso, ele foi visto por cerca de 500 irmãos de uma vez, dos quais grande parte permanece até agora, mas alguns já dormem. Após isso, ele foi visto por Tiago, então por todos os apóstolos. E por último de todos, ele também foi visto por mim, como alguém nascido fora do tempo devido, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno para ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça me foi concedida, e a sua graça que foi concedida a mim não foi em vão, mas eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Modesto, né? Modesto. Realmente trabalhou mais que todos, mas reconhece que foi a graça, né, que deu a ele isso. Versículo 11. Portanto, quer seja eu ou eles, assim nós pregamos e assim tendes crido. Ora, embora se pregue que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Mas se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Sim, e somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Então, se realmente o que vocês estão dizendo é verdade, que não tem vida após a morte, então também Cristo não ressuscitou, não tem vida realmente após a morte. Nós somos tudo mentiroso. Versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã e ainda estáis nos seus pecados. Então, se Cristo não ressuscitou, então todos ainda são pecadores, ninguém foi justificado. E também os que dormiram em Cristo pereceram. Se apenas nesta vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, se a nossa esperança em Cristo é apenas as coisas dessa vida, então vocês estão falando de Cristo, vocês acreditam em Cristo, só não acreditam que tem vida após a morte. Então, vocês estão acreditando que as coisas de Cristo é só para a gente viver aqui na terra? É só as coisas da terra? Porque se for isso, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora é Cristo ressuscitado dos mortos, tornando-se a primícia dos que dormem. Então, ele foi o primeiro, né, a ressuscitar. Pois desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morreram, igualmente também em Cristo todos serão vivificados. Mas cada homem em sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, primeiro foi Cristo, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, e quando ele tiver derrubado todo o governo e toda autoridade e poder, porque ele deverá reinar até que tenha colocado todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo que será destruído é a morte, porque ele colocou todas as coisas debaixo de seus pés. Mas quando ele diz que todas as coisas lhe são sujeitas, está claro que exclui-se aquele que colocou todas as coisas sob ele. Então, quando Jesus diz que tudo está sujeito a ele, é claro que exclui Deus, né? Deus colocou as coisas sujeitas a Jesus, Jesus não está acima de Deus. Versículo 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o mesmo Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus possa ser em tudo em todos. Do contrário, o que farão os que são batizados pelos mortos, se de modo algum os mortos ressuscitam? Porque então eles são batizados pelos mortos?
Versículo 30. E por que estamos nós em perigo a toda hora? Eu protesto pela alegria que eu tenho em Cristo Jesus, Senhor nosso. Cada dia morro. Se da maneira do homem eu lutei contra animais em Éfeso, que vantagem tenho se os mortos não são ressuscitados? Por que eu tenho lutado tanto? Por que eu tenho morrido dia após dia por causa desse evangelho, se eu não vou viver após a morte eternamente? Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Profundo, né? Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. A morte é certa. Não se engane. As comunicações malignas corrompem as boas maneiras. As comunicações malignas são as más conversações, são as conversinhas fora de contexto, sabe? Aquelas discussõezinhas bobas que ficam querendo denegrir as doutrinas apostólicas. Isso aí vai corromper. Despertai para a justiça e não pequeis, porque alguns não têm o conhecimento de Deus. Eu falo isso para vossa vergonha. Alguns não têm o conhecimento de Deus. Não fica indo nessas conversinhas. Isso é uma vergonha realmente para nós. Mas alguns homens dirão: como são ressuscitados os mortos? E com que corpo eles viverão? Como assim vai ter vida após a morte? Qual corpo que eles vão ter? Tolo! O que tu semeias não é despertado se não morrer. E quando tu semeias, não semeias o corpo que será, mas um grão desnudo. Pode ser de trigo ou de algum outro grão. Mas Deus dá-lhe o corpo como lhe agrada, e a cada semente o seu próprio corpo. Por exemplo, quem já viu uma melancia? Todos, né? Vocês já viram uma melancia, né? Tá. O corpo é a melancia, mas a semente é aquela pequenininha pretinha. Então lança-se aquela semente e nasce um corpo como Deus quis. Paulo está falando, a semente é esse nosso corpo morto. O corpo transformado, ressuscitado, é como Deus quiser, o tolo. Fica parando nisso não. Versículo 39. Nem toda carne é a mesma, mas há um tipo de carne dos homens, e outra carne dos animais, outra dos peixes e outra das aves. Há também corpos celestes e corpos terrestres, mas a glória dos celestes é uma, e a glória dos terrestres é outra. Há uma glória do sol e uma glória da lua, e outra glória das estrelas, porque uma estrela difere de outra estrela em glória. Assim também é a ressurreição dos mortos. É semeado na corrupção e é ressuscitado em incorrupção. É semeado na desonra e é ressuscitado em glória. É semeado na fraqueza e ressuscitado em poder. É semeado no corpo natural e ressuscitado no corpo espiritual. Se há um corpo natural, também há um corpo espiritual. E assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão foi feito em espírito vivificante. O último Adão é Cristo, tá? Então, o primeiro Adão foi feito em alma vivente. Deus fez lá o corpo, soprou nele o espírito, deu a ele uma alma para que pudesse viver. Jesus, um espírito que trouxe vida, espírito vivificante. Mas não é o primeiro que é espiritual, mas o que é natural, e depois o que é espiritual. O primeiro homem é da terra, terreno. O segundo homem é o Senhor do céu. Tal qual o terreno, tais são também os terrenos. E tal qual o celestial, tais são também os celestiais. E assim como temos portado a imagem do terreno, assim também portaremos a imagem do celestial. Agora digo-vos isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Então agora isso é mistério. Ele está falando,
há sim um novo corpo, há sim uma nova vida, há sim vida após a morte, mas não vai ser esse corpo, essa carne, esse sangue não vai herdar. Não é essa carne e esse sangue. Eu vou te falar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Então Paulo está falando que nem todos vão morrer, porém todos serão transformados. Todos. A conclusão aqui é o seguinte: ninguém vai ser transportado para o céu no mesmo corpo. Eu estou aqui vivo, ó. Esse é o meu corpo. Mas se a trombeta soar agora, pela graça de Deus eu subir, não é esse corpo que sobe. Num piscar de olhos ele vai ser transformado. E aqueles que dormem também ressuscitarão em outro corpo. Isso é um mistério, que passar disso não tem como a gente falar. Versículo 53. Porque é necessário que esse corpo corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E, quando este corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade, e isto que é mortal tiver sido revestido de imortalidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória. Ó morte, onde está o teu ferrão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? Ó aguilhão da morte! O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aí a gente já falou sobre isso, já explicamos muito isso, né? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Bom, o último capítulo são as saudações finais. Deixa eu ler aqui. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia, fazei vós também. No primeiro dia da semana, cada um de vós pessoalmente separe e guarde, conforme Deus o prosperou, para que não sejam coletados quando eu chegar. Então, durante a semana, o que vocês recebem, separe, guarde, segundo a sua prosperidade, o que Deus tem te dado, separe uma parte para o momento da coleta, quando for feita a coleta no primeiro dia da semana. Olha que coisa linda, né? Que transparência, né? Olha só que bacana. E quando eu tiver chegado, os que aprovardes por suas cartas, eu enviarei para levar a vossa liberalidade a Jerusalém. Então essa coleta vai ser levada para Jerusalém. E se for apropriado que eu também vá, eles irão comigo. Ora, eu irei até vós quando eu passar pela Macedônia, porque tenho que passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Porque eu não os verei agora pelo caminho, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Mas eu ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz é aberta para mim, e há muitos adversários. Então Paulo estava em Éfeso, manda a carta para Corinto, dizendo que ia ficar em Éfeso até o Pentecostes, porque a porta lá estava aberta, o evangelho estava sendo pregado, porém tinha muita luta ali. Versículo 10. Ora, se Timóteo vier, cuidem para que ele possa estar convosco sem temor, porque ele trabalha na obra do Senhor como eu também. Portanto, não deixe nenhum homem desprezá-lo, mas conduzi-o em paz, para que venha ter comigo, pois o aguardo com os irmãos. E no tocante ao nosso irmão Apolo, eu desejei grandemente que fosse até vós com os irmãos, mas a sua vontade não estava de todo para vir nesse tempo, mas ele irá quando lhe for o tempo conveniente. Paulo queria que Apolo fosse, Apolo não quis ir. Apolo, não estou de todo convencido de ir não, Paulo. Mas Paulo falou, quando for conveniente ele vai aí até vocês. Vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos como homens e sede fortes. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Eu vos rogo, irmãos, sabeis que a casa de Estéfanes é as primícias da Acaia, e que eles têm se dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis
aos tais e a todo aquele que nos ajuda e trabalha. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque o que estava faltando da vossa parte, eles supriram. Porque eles revigoraram o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. As igrejas da Ásia vos saúdam. Áquila e Priscila vos saúdam muito no Senhor, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saúdam. Cumprimentai-vos uns aos outros com um beijo santo. Saudação da minha própria mão, de Paulo. Se algum homem não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Pronto. Então a gente encerra aqui a leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Amanhã a gente vai ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Tá bom? Deus abençoe. Um abraço de fé e força. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.